Balanço de performance colocado em xeque mais uma vez no WEC, Williams tendo problemas com resfriamento e uma sessão de McLaren, inclusive falando sobre upgrade e upgrade para o Piastri, que ele ainda não está usando. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, lembrando que tem promoção de 30% de Dia dos Pais lá na Paddock BR, na compra de 2 produtos ou mais, você leva os 30% e ainda tem cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Na verdade, nesse caso é só para o frete grátis, né? O desconto você já está adquirindo ao comprar os 2 produtos ou mais. 100% algodão, não encolhe, você tem moletons também, entra pelo link na descrição para você não perder, beleza? E na Instant Gaming, jogos e gift cards em promoção, vários jogos grandes inclusive, tem as novas DLCs do Le Mans Ultimate, entra pelo link na descrição para você não perder. Amigos, vamos começar falando inclusive sobre o WEC, né? Falamos aqui de Le Mans Ultimate, vamos falar sobre o WEC, em que o balanço de performance que vem sendo duramente criticado nessa temporada, recebeu mais uma crítica após a prova em Interlagos. Depois de Le Mans, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos que várias equipes, várias montadoras estavam reclamando do balanço de performance, falando até mesmo que já sabiam quem ia vencer antes mesmo da prova começar. E tem sido realmente duramente criticado esse balanço de performance, até porque a Ferrari ganhou todas as provas até chegar a Interlagos, que aí a Cadillac conseguiu uma dobradinha e caparam a Ferrari, né, assim, de uma forma que a Ferrari ficou andando fora do top 10 basicamente a corrida inteira. Agora, o diretor técnico da Toyota afirmou o seguinte: as corridas não estão interessantes durante toda a temporada. Essa temporada tem sido muito triste e perdemos a visão do que é a corrida, do que é uma corrida pura, tem ficado muito artificial. Não é sobre querer diminuir o gap entre as equipes, mas o processo em si está totalmente errado. O curioso aqui é que ele tem evitado falar diretamente balanço de performance nas citações, e isso acontece com os vários outros diretores, pilotos, etc., porque pelo regulamento do WEC é proibido criticar publicamente o balanço de performance. Olha que curioso, hein? Olha só que papelão do WEC. Eu acho que quando você tira a possibilidade de simplesmente fazer uma crítica a uma metodologia, não fica bom para a categoria. De qualquer forma, ele falou que assim que receberam a tabela, né, de performance antes da corrida de Interlagos, já sabiam que ia acontecer, e o balanço de performance tem gerado corridas em que, ao invés de juntar, tem feito afastar as equipes, tem gerado gaps maiores. E realmente, a Cadillac abriu assim um gap brutal ao longo da prova, ficando quase 1 minuto à frente do carro da Porsche, que foi terceiro colocado, e aí você fala, pô, 1 minuto em 6 horas não acaba sendo como 1 minuto na Fórmula 1, mas ainda assim, gente, a diferença entre as equipes, entre os carros, estava muito grande, muito maior do que deveria ser para uma corrida que não teve tanta coisa acidentada, assim, tantos acontecimentos para você gerar esse gap tão grande. Então a crítica é válida, acredito que a crítica é muito válida, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. A equipe Williams vem sofrendo um pouquinho com a performance, até citamos isso no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista, postamos 2 vídeos ontem, e o James Vowles fala sobre o que tem acontecido. De acordo com ele, são alguns probleminhas no resfriamento do carro, e para poder contornar isso no momento, eles estão tendo que perder performance, eles estão tendo que mexer no carro da forma de perder performance. Então tem sido um efeito colateral, é mais ou menos o que acontece com a Ferrari, só que a Ferrari não é uma questão de resfriamento, é uma questão ali de altura, né, de parte traseira, e aí a Ferrari tem que mexer no carro e perde performance, então a Williams está também nessa brincadeira. De acordo com o James Vowles, existe sim uma pequena parcela da equipe que ainda está focada em 2025, nós já trouxemos isso também em outro vídeo, e pelo visto o foco dessa equipe, de acordo com ele, é justamente resolver esse problema. Eles terão um pequeno upgrade em Spa, ao contrário de outras equipes que terão upgrades grandes em Spa, mas ele quer extrair o máximo, até a última gota de performance para poder marcar alguns pontos nessas últimas provas da temporada, nessa segunda parte da temporada que nós teremos de agora em diante. Então a situação da Williams é muito clara. Eles já meio que abandonaram 2025, estão focados em 2026, mas um pouquinho de atenção em 2025 que ainda tem, vai para tentar resolver esse problema e gerar performance de novo no carro, que tem ficado um pouquinho para trás nas últimas provas e tem visto a ascensão da Sauber, né? Marcando pontos consideráveis, por mais que o carro da Sauber ainda não seja aquela coisa toda, marcando pontos consideráveis no campeonato de construtores. Mas me fala aí também se você acredita numa recuperação da Williams.
Vamos agora falar de McLaren. Nós temos 3 notícias importantes aqui. O Lando Norris, depois daquela batida no Canadá, que ele dá uma batidinha ali, né, ele vai bater bate na traseira do Piastri e depois abandona, conseguiu emplacar vitórias. E o Zac Brown, o CEO da equipe, não é o chefe, não, o CEO da equipe, atribuiu essa batida, nessa melhora à batida, falando que o Lando Norris melhorou muito mentalmente, ele está se comportando de uma forma diferente, fez ele crescer. Aquela batida trouxe um amadurecimento para o Norris que estava faltando. E se isso for verdade, nós temos um campeonato muito interessante pela frente, porque o Piastri parece ter acusado o golpe no último GP, enquanto o Lando Norris está numa forma mental muito boa, né? Apesar de que aí você tem a punição do Piastri, tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas fato é que o momento está do lado do Lando Norris. E ele, curiosamente, depois da batida, começou a emplacar vitórias e tem andado muito bem. Então é um ponto a se considerar com certeza na McLaren. Eu diria que o Zac Brown não está tirando isso do nada, ele realmente tem um ponto aqui muito convincente. Só que tem a questão das atualizações também para a McLaren, é a equipe dominante, é a equipe que está melhor e dificilmente alguém vai alcançar, por mais que a Ferrari aí esteja criando uma certa expectativa na imprensa, mas o que tem acontecido é que a McLaren muitas vezes coloca um upgrade no TL1, testa e tira do carro e não anda com ele por algumas corridas. E quem está explicando isso pra gente agora é o diretor técnico da McLaren, o Neil Hoddie, observando que as melhorias de desempenho são difíceis de medir devido à complexibilidade das variáveis em uma corrida. Então, mudanças menores, como a geometria da suspensão dianteira, foram introduzidas e avaliadas com foco na sensação do piloto, em vez de apenas números de desempenho. Só que a estratégia é justamente testar bastante antes de usar as atualizações. E isso é uma disciplina de engenharia da McLaren. Eles estão buscando uma evolução contínua e não querem cometer erros. Então eles testam por alguns finais de semana para depois colocar o upgrade no carro, o que é bastante interessante. É uma forma que tem dado muito certo para a McLaren desde 2023. Só que o assunto upgrade não para por aqui. O Lando Norris já recebeu essa atualização da geometria da suspensão e, como foi dito, não é sobre um número de desempenho, vai dar 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, mas sobre uma sensação, porque os pilotos estavam falando que o carro ficava um pouco sonolento, dormente em alguns momentos, por causa da suspensão dianteira. E aí o Lando Norris tem usado já esse upgrade a algumas corridas e o Oscar Piastri não. O Piastri não quis usar. Ele falou que não vê uma grande diferença e não vê motivo para mudar. Só que a McLaren está fazendo pressão para que ele teste a nova suspensão e comece a usá-la a partir agora da Bélgica. Então pode ser que na Bélgica o Oscar Piastri se utilize da suspensão atualizada, mesmo que no papel ela não entregue necessariamente mais performance pura, mas ela tira um pouco da sensação estranha que o piloto sentia com a suspensão. O que obviamente pode até gerar mais performance, né? Se você deixa o piloto mais confortável no carro, isso tende a gerar mais performance. Mas vamos ver o que acontece, se o Piastri vai ceder à pressão da McLaren, conforme a matéria diz, ou não. Diz aí nos comentários a sua opinião, se ele deveria trocar ou não, e a gente se vê no próximo vídeo mais tarde. Um grande abraço, valeu e falou!